quem vem de sul pela Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, e sai na saída que diz Sacavém, Parque das Nações, vai encontrar ali na curva da saída algo muito curioso. E já agora, estou a recuperar aqui uma crónica que escrevi já em 2018. Fui buscar essa crónica para criar este episódio. Muito bem, aquilo que a pessoa encontra é... encontra ali uma série de soldados, entre aspas, em sentido, à espera de ordens, arrumados. Estou a falar de cabines telefónicas. Aquilo é o cemitério de cabines telefónicas de Lisboa. Não tem esse nome oficialmente, estou eu a dizer que é. Elas estavam por aí, espalhadas pelas ruas, agora já não estão, foram todas arrumadas ali em Sacavém, mesmo encostadas ao limite com o concelho de Lisboa. Esse cemitério existe porque os telefones foram substituídos pelos telemóveis. Tanto é assim que agora já chamamos telefones aos telemóveis e usamos a expressão telefone fixo para distinguir as velhas máquinas ligadas à linha por um cabo, que é uma coisa, se pensarmos bem, que já nos parece meio absurda. Os telefones mudaram a vida à humanidade. Eram tão importantes que tinha de haver pequenas casinhas espalhadas pela cidade para podermos usar aquele bicho quando não estávamos em casa. Agora, as casinhas já não são precisas. Imagino como será explicar para que serviam estas cabines aos filhos. Ainda não tentei. Se calhar eles até acham perfeitamente normal. Mas a verdade é que, por vezes, o passado parece mais ficção científica do que o próprio futuro. Casinhas espalhadas pela cidade para terem telefones lá dentro. Bem, aquele cemitério ali perdido em Sacavém fez-me lembrar de outra coisa. Se hoje muitos se queixam de tudo e nada no que toca ao nosso uso obsessivo dos telemóveis, como foi quando apareceram os telefones? Como é que a sociedade se viu quando foi invadida? Ou melhor, como é que a sociedade viu esta invasão de máquinas que transportavam a voz à distância? Houve algum medo? Os telefones iam ser da perdição dos jovens, tal como depois foi a televisão, tal como tinha sido a rádio, ou o cinema, ou até a imprensa. O livro também criou medo. Este pânico é eterno, e não há dúvidas disso, mas cá dentro temos sempre aquela dúvida: será que é desta? Será que é desta que a juventude fica mesmo perdida? Já agora, uma sugestão: ouvi ainda agora um interessante episódio do podcast Freakonomics sobre precisamente os estudos que tentam ver se de facto os telemóveis criaram algo muito negativo, ou se não é bem assim. As coisas são muito menos claras do que as pessoas tendem a considerar. Bem, mas para lá do medo, do pânico moral de quem acha que a juventude não sobrevive à tecnologia, há outro medo, o medo individual que algumas pessoas têm dos telefones. Se não acredita, garanto que existe. Podemos procurar artigos sobre isso, existe mesmo existe um medo identificado, a fobia do telefone. Parece um absurdo, mas existe. Quem é que no seu perfeito juízo tem medo do telefone? Tenho de confessar uma coisa aqui aos ouvintes da pilha de livros, é que, enfim, espero que não digam a ninguém, porque tenho alguma vergonha disto, mas eu sofro de muitos dos sintomas deste medo. Eu não sou propriamente um telefonófobo, profundo, pelo menos, consigo dar a volta ao medo, às vezes até telefono a uma ou duas pessoas, mas desde muito novo que sinto a barriga a dar voltas, mesmo a dar voltas, e sinto uma grande ansiedade quando tenho de telefonar a alguém. Atender o telefone não é um problema. Eu ter de telefonar a alguém é um problema. Mas fazer chamadas vídeo também não é um problema. Encontrar-me com as pessoas também não é. Agora, ter de marcar o número e esperar que a outra pessoa atenda e falar com ela depois de, não sei, interromper-lhe a vida, não sei se é isso que me faz esta ansiedade, mas é verdade. Enfim, não sei explicar, mas é algo que eu tenho. Vamos voltar um bocadinho atrás às cabines, mas antes disso, só aqui uma nota linguística. Aqueles nomes que nós temos de dar a uma coisa que já é antiga, porque entretanto apareceu outra, telefone fixo, por exemplo, chamam-se retrónimos. Telefone fixo é um retrónimo. Quanto às cabines, o mundo muda e vão ficando restos. Às vezes esses restos vão parar debaixo das pontes, mas o que não muda é isto. Há sempre medo, há sempre ansiedade. Às vezes é uma ansiedade de quem vê os filhos a usar o que nós não usávamos, a viver de maneira diferente. Outras vezes é o simples medo de falar com a voz de uma pessoa sem ter essa pessoa ao nosso lado. É um medo estranho, um medo que alguém do século XVIII, por exemplo, nunca perceberia.
Ou melhor, se calhar até por sabedoria. Imaginemos nós que a voz de um familiar saía de um tubo qualquer nessa época antes de haver telefones. O salto de susto que esse nosso antepassado daria seria algo para nos pregar a nós próprios um susto. Esse medo antigo da voz sem corpo ainda sobrevive nos pobres coitados que sofrem de telefonofobia. Mas não nos julguem que somos pessoas que não fazem mal a ninguém. Não quero deixar de terminar este episódio da pilha de livros sobre cabines telefónicas, lembrando que algumas das cabines telefónicas não foram parar a um cemitério em Sacavém, foram transformadas em mini bibliotecas, que existem em vários pontos da cidade. Por exemplo, no Parque das Nações, no Terreiro dos Corvos, se alguém quiser conhecer, irá encontrar por lá uma mini biblioteca feita de uma velha cabine telefónica, que agora está cheia de livros. O mundo muda, mas às vezes até há ideias boas. Até amanhã.